400 anos antes do apóstolo Paulo, havia nesse local um morador muito famoso, conhecido por sua sabedoria, cujo nome era Epimênides. A história conta que uma praga assolou a região e os moradores ofereceram todo tipo de sacrifícios aos deuses que eram adorados na Acrópolis, mas a praga permaneceu. Logo, Epimênides foi convidado para trazer uma solução ou dar uma explicação. A história conta que Epimênides sugeriu o seguinte: existe um Deus que não é conhecido por vocês. Vocês estão fazendo ofertas e oferendas a essas divindades que estão aqui na Acrópolis, mas nós precisamos descobrir quem é esse Deus. Então vamos fazer um teste. Vamos pegar várias ovelhas, deixar essas ovelhas sem comer durante alguns dias e vamos soltá-las. E vamos observar o comportamento dessas ovelhas. E Deus, esse Deus, vai falar conosco através delas. A história conta que eles fizeram isso. Soltaram essas ovelhas e essas ovelhas foram caminhando em cima da Acrópolis, ao lado das imagens de escultura, ao lado das divindades adoradas pelos gregos. E essas ovelhas não deram atenção a nenhum desses deuses. E todas elas pararam reunidas em um local verde com grama e se deitaram ali. Epimênides então sugeriu que essas ovelhas estavam apontando para um Deus desconhecido, para um Deus que era o Criador de todas as coisas, mas que esse Deus não era conhecido pelos habitantes aqui de Atenas. A partir daí, ele sugeriu que fosse erigido um altar, e nesse altar não se colocasse nenhuma imagem de escultura, colocasse apenas uma placa com o seguinte dizer: ao Deus desconhecido. Quando o apóstolo Paulo é trazido da Ágora até essa pequena montanha, ao Areópago, Paulo relembra os habitantes daqui. Essa história, esse discurso de Epimênides. Existe um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Existe um Deus que é o Senhor sobre todas as coisas, o soberano Criador sobre todas as coisas. E esse Deus é desconhecido por vocês. Esse é o Deus que eu estou anunciando. É sobre esse Deus que eu estou falando. Esse Deus se fez carne e habitou entre nós. O seu nome é Jesus. Ele ressuscitou ao terceiro dia e somente Ele pode salvar. Ele é o Deus desconhecido. Por isso, até este momento, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E o que é isso? O tempo que vocês não tinham conhecimento sobre Ele. Mas a partir de agora, eu estou anunciando para vocês quem é esse Deus. A partir de agora, esse Deus pode julgar e Ele voltará. Ele prometeu que um dia voltaria para julgar os céus e a terra. Então veja o que é que o apóstolo Paulo faz. Ele utiliza uma cultura local. Ele utiliza algo da história, da realidade conhecida por todos nesse ambiente. E isso é um link utilizado pelo apóstolo Paulo para pregar o sagrado evangelho de Jesus Cristo. A minha oração é para que Deus nos dê sabedoria para fazer a mesma coisa. Nós precisamos aprender a identificar aquilo que se chama de ponto de contato. Quais são os pontos de contato da nossa cultura que nós podemos usar como uma ilustração para a pregação do Evangelho? Paulo partiu daquilo que era conhecido para anunciar aquilo que era até então desconhecido.